Informação exclusiva: descobriu os 4 interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes sobre o tema. Reviravolta no caso Arboleda. Existe a chance de uma troca entre São Paulo e Flamengo envolvendo Marcos Antônio e Cebolinha. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva: o São Paulo negocia com 4 empresas a venda dos name rights de seu estádio. Você sabe que o acordo atual com o BIS, marca da Mondelez, se encerra em 31 de dezembro. E o Tricolor já percebeu que as tratativas para a renovação desse contrato andam frias. Diante desse cenário, São Paulo foi ao mercado. E ainda na época de Eduardo Toni, o diretor de marketing do Tricolor, as negociações mais quentes eram com 4 interessados. Preciso contar inclusive que o acordo recém-fechado do Palmeiras com o Nubank fez com que o mercado se agitasse a favor do São Paulo. O Banco Santander e o Banco Inter, concorrentes do Nubank, inclusive melhoraram as condições do negócio em meio às conversas com o São Paulo. As 4 empresas: a BYD, a mais antiga de todas, montadora de carros chinesa, já falo sobre ela; a MetLife, seguradora internacional que dá nome a um estádio nos Estados Unidos que será palco da final da Copa do Mundo, além do Banco Santander e também do Banco Inter. Posso assegurar que aquele que esteve mais perto de fechar com o São Paulo foi a BYD. No mês de outubro, as tratativas estavam avançadas para que em janeiro o estádio do São Paulo passasse a ser chamado de Morumbi BYD. Mas, por conta de todo aquele escândalo, com vazamento de áudios e venda de camarotes de forma clandestina, a BYD desistiu do acordo naquele momento. As tratativas foram retomadas e a BYD cogita assumir os name rights do São Paulo para 2027. Importante contar que hoje a pedida do Tricolor é de 60 milhões de reais por ano, um acordo que demandaria 5 a 10 anos de vínculo. O acordo recém-fechado do Palmeiras com a W Torre e o Nubank é de um contrato de 18 anos, garantindo ao Verdão 50 milhões de reais por temporada. Ou seja, o São Paulo pretende faturar mais do que seu concorrente, embora com um contrato menor. Hoje, a Mondelez, através do BIS, paga ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Só para completar, em relação ao Tricolor, fontes de receita com marketing são peça importante dentro do orçamento do São Paulo, que fechou a temporada passada com arrecadação superior a 1 bilhão de reais, sua maior receita em toda a história. Você curtiu? Qual dessas empresas você prefere que seja a nova parceira do Tricolor em relação aos name rights? Use o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Para te falar sobre a possibilidade de uma reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se apresentou ao São Paulo nessa segunda-feira, justamente no dia em que se completava um mês da sua ausência. Ele havia desaparecido em 4 de abril, justamente no dia do jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, São Paulo só aguardava que a ausência do Arboleda se prolongasse além de um mês para acionar a rescisão de contrato por justa causa. Mas, com o retorno do equatoriano, há um debate interno. Será que vale a pena ir à FIFA para pedir essa rescisão de contrato, correndo o risco de ver o Arboleda ganhar esse processo, causando um enorme prejuízo no São Paulo? Nessa segunda, ele e seus representantes tiveram uma conversa com o Tricolor e, num primeiro momento, o São Paulo pretende fazer com que o Arboleda siga treinando no elenco, não seja utilizado e seja negociado na metade da temporada, com a lembrança de que o Arboleda chegou a conversar com o São Paulo para uma rescisão de contrato de forma amigável ao longo dos últimos dias, mas diante do interesse de outros clubes brasileiros, São Paulo e Arboleda recuaram nesse projeto. Zagueiro equatoriano que custa 1 milhão de reais por mês. São 700 mil entre salários de direitos de imagem e outros 300 mil reais para o pagamento de dívidas constituídas pelo atleta durante o período em que está no Brasil. Só para completar, conta ainda que imaginar Arboleda jogando pelo São Paulo hoje parece maluquice, seria o maior contrassenso e falta de respeito com o próprio São Paulo. Aceitar que alguém que ficou um mês ausente sem mal fazer contato voltasse a jogar pelo Tricolor. Robinho Júnior pediu a rescisão do contrato com o Santos via justiça após a briga com o Neymar. Essa é a grande bomba da segunda-feira. O atacante de 18 anos de idade alega na justiça que foi xingado, tomou uma rasteira e um tapa forte no rosto.
Essa notificação extrajudicial que chegou ao Santos exige reunião para tratar de rescisão contratual. Ele alega que há ausência de condições mínimas de segurança. Dá uma olhada no que escreveu o Robinho nesse pedido de notificação extrajudicial, ausência de condições mínimas de segurança. A notificação dá 48 horas para que o Santos adote 4 medidas: instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas e agendamento da reunião para tratar de possível rescisão. Santos anunciou através das suas redes sociais, nessa segunda-feira, a instauração de uma sindicância interna para entender o fato. Quero contar que, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Santos, que se demonstrou absolutamente surpresa com o caminho que o Robinho Júnior está tomando. Na percepção dessa pessoa, o empresário do jogador e a mãe do atleta perderam completamente a mão. Conversei também com 2 empresários de jogadores titulares do Santos, que afirmam que o Robinho Júnior é extremamente mimado e que tomou esse caminho para tentar a rescisão do contrato de forma forçada. Até porque no mês passado houve a renovação do vínculo, que só termina em março de 2031, com a promessa de que o Robinho Júnior seria mais preponderante, mais protagonista no elenco. Mas nos últimos 7 jogos ele foi para o banco de reservas e não saiu do banco. Diante desse cenário, encontrou-se uma saída para que ele tente a rescisão do contrato de forma amigável usando o Neymar. É óbvio que o Neymar cobrou, é óbvio que o Neymar deu um tapa que não foi forte, segundo eu ouvi, é óbvio que o Neymar cobrou, mas segundo as pessoas do Santos, coisas normais de treino, que acontecem com enorme frequência no Santos, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, mas o Robinho se aproveitou dessa situação para tentar forçar sua saída. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Dybala no Corinthians, se o Memphis não renovar. Via notícia. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros e mais, que vai estar jogando a Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. Se esse Roger Machado sair, se o Roger Machado sair, quem será que vai ser o técnico do São Paulo? Será que vai ser as mesmas figurinhas repetidas que a gente vê por aí? O MDK, se o Roger Machado sair, o telefone do Dorival Júnior toca no mesmo minuto. Caiu o Roger Machado, acho que um minuto antes já vai ter tocado o telefone do Dorival, tá? Essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados. Você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha.
Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco São Paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Ah, só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de 1,5 milhão de reais por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. Boa noite, Nicola. Procede, segundo o Eduardo Afonso, Cebolinha fechou com o São Paulo e o jogador já disse sim ao tricolor. E o Flamengo vai tentar o Marcos Antônio no meio do ano. Tem saído notícias sobre isso. Cara, o interesse do Flamengo no Marcos Antônio é super antigo e absolutamente real, tá? Quanto a isso, não há nenhuma mentira. Houve até um acordo de cavalheiros para metade do ano e tal, embora esse acordo de cavalheiros não é assim, no Flamengo tem uma prioridade, ou teria uma prioridade, enfim, mas dá para dizer que é um jogador monitorado. Sobre um acordo entre São Paulo e Cebolinha, não é informação que eu tenho. A última vez que eu falei com o Rui, durante a semana, só para ir na ordem cronológica dos fatos, né? Começaram a rolar rumores de Cebolinha e Scarpa no São Paulo, mas coisa bem básica, assim, né? De contas de jornalistas que não são do primeiro escalão. E eu entrei em contato durante uma live com o Rui Costa. Rui, queria que você falasse sobre Cebolinha e sobre Scarpa. Sobre Scarpa, o Rui descartou na hora. Nicola, o Scarpa não será contratado. E o Cebolinha? Aí ele lembrou que era ele o diretor jurídico do Grêmio quando o Cebolinha é contratado do Fortaleza, era ele o cara que tocava o departamento, eu não sei se era jurídico ou de futebol, mas ele falou que ele que assinou o primeiro contrato do Cebolinha no Grêmio, o primeiro contrato profissional. Então percebi que o Rui gosta demais do Cebolinha. Eu falei, mas tem chance? Ele falou, Nicola, é muito difícil, mas o São Paulo vai tentar. Então, que há o interesse do São Paulo em contratar o Cebolinha, isso é real, tá?